a segunda parte, meus amigos, para ilustrar, não é, esses conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta. A mediunidade de Francisco Xavier nos deu recursos assim muito amplos para entendermos com bastante clareza como se dão essas leis, como elas operam na vida das pessoas. E aí, para ilustrar a primeira parte, que foi mais teórica, embora com a grata contribuição de todos, né, com as perguntas que melhoram o nosso entendimento, nós vamos tentar relatar para vocês a história dessa personagem do cristianismo, que é a Célia, do livro 50 anos depois. Depois, nós vamos abrir novamente para perguntas antes de finalizarmos. Porque a vida dela já vai nos trazer muitos ensinamentos, não é? Todos os livros de Emmanuel, sobretudo desses romances, não é? A capa dele é esse aqui, talvez vocês já tenham visto, é a capa atualmente usada pela Federação Espírita para publicá-lo. Ele está numa coleção junto de outros 4 livros, Paulo e Estevão, há 2000 anos, precede esse, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. São 5 livros dessa coleção. Todos eles tiveram um objetivo: relatar os episódios do cristianismo primitivo para os dias de hoje. Todas essas histórias aconteceram no 1º, 2º e 3º século da era cristã, antes do cristianismo se formalizar e tornar-se a versão romana da igreja católica que cruzou o tempo, né? Operada pelos romanos. Antes disso, muita coisa se deu, muito de conhecimento foi vivido e testemunhado, e Emmanuel nos traz de forma extraordinária pelos seus romances. Esse aqui, de alguma forma, ele vai suceder no tempo histórico o livro há 2000 anos. O livro há 2000 anos, ele conta a história dos dias em que Jesus estava aqui e um tempo depois, na família do senador Públio Lentulus, que era o próprio espírito de Emmanuel, aquela época encarnado, não é? Então conta a história, ele encontra com Jesus, tem uma série de fatos que vão ali até o ano 70, 75, até a erupção do vulcão Vesúvio, que causou a morte de Públio Lentulus, e termina o livro. Século I. No século II, a história é desse livro, 50 anos depois. Por isso que é 50, né? Porque o outro livro ele vai até mais ou menos o ano 80, 79, com a erupção do vulcão, 50 depois, 130, que é quando começa esse livro. Vocês já leram o livro? Quem já leu o livro? Estudantes da doutrina? É romance, né, gente? Quando a Globo descobrir esses livros, não é? É claro que eles vão adulterar a história, né? Mas, olha, Emmanuel vence o pessoal lá, os roteiristas. Porque é cada coisa que acontecia que você fica assim, né, extasiado. Mas sempre com sentido evangélico, porque ele está mostrando ali a vivência do evangelho. Isso não vai dar muito ibope na Globo, né? 50 anos depois. O livro começa no ano 131 da era cristã. Conta a história da família Lúcius. Célia era a filha mais nova da família. Não temos fotos dela, né? Em retrato, do século I, não é? Vamos ver se a gente consegue ilustrar com as palavras. Ela era filha de Elvídio e Alba Lucínia, seus pais. E tinha uma outra irmã chamada Elvídia. Essa era a família, uma mais velha, ela era mais nova. Nessa época contava com 18 anos aproximadamente, quando começa a história. E ela era cristã.
E o cristianismo na época, meus amigos, ele era muito, muito diferente do que ele se tornou depois. Aquela época havia, como vai dizer o próprio Espírito de Emmanuel, um movimento quase que messiânico de espontaneidade, fazendo formar as igrejas do Cristo. Não tinha interesse material, não tinha sacerdote, não tinha dízimo, não tinha ritual, não tinha nada daquilo que apareceu depois. Era isso aqui, ó. Corações que se uniam pela sinceridade da sua fé em Jesus, em lugares humildes, sem nenhum adereço, sem nada de pompa, simplesmente para lembrar de Jesus. Vinha falar aquele que queria contar alguma história, geralmente da sua vida com Cristo, ou com os ensinamentos do Cristo. E aquilo eram as igrejas. As igrejas naquela época conheciam também algo que hoje o movimento espírita conhece, que é a imposição de mãos. Um dos mecanismos usados pela espiritualidade para distribuir dádivas. Já era conhecido naquela época. As igrejas daquela época também conheciam as manifestações do Espírito Santo, a forma como eles relatavam, mas que são manifestações dos Espíritos por meio da mediunidade, como nós conhecemos hoje nas casas espíritas. Elas se formavam plenamente espontâneas, não tinha interesse material. O cristianismo era considerado algo ilegal no Império Romano. Você não podia falar que era cristão, não é? Então a Célia cultivava a sua fé com muita discrição, pois a sua família, embora soubesse, não aprovava. Achava que aquilo era uma coisa passageira de juventude. Não entendiam o cristianismo, essa era a verdade, eles não entendiam. Então não era fácil essa expressão. E ela vai se tornar cristã na época em que a sua família estava na Palestina. Lembrando que a Palestina era um território romano. A família de Célia era da elite romana. Aquela época chamada de patrícios, não é? Eles estavam vinculados à nobreza romana. E o pai dela, muitos títulos, muita influência, muitos recursos materiais, ligados diretamente ao imperador, que naquela época era Hélio Adriano, imperador Adriano. Então eles eram influentes da elite. E naquela época eles estavam na Palestina, passaram ali algum tempo, e foi no tempo que a família esteve na Palestina que ela conhece o cristianismo. E ela conhece o cristianismo por ação de um espírito, de uma pessoa, né, um espírito encarnado, que naquela época era um escravo de nome Ciro. E esse escravo de nome Ciro, ele passa a servir a família de Ovídio Lúcio. E num certo momento, num passeio de barco lá pelos lagos que tinha, o barco tomba e a Célia cai, não é? E é o Ciro que a salva do afogamento. E foi ali que surge um vínculo entre eles, que na verdade era um vínculo de eras. Porque lembra que eu falei para vocês que há muita coisa antes desse capítulo de hoje? O espírito de Ciro estava ligado ao de Célia por séculos de experiência. Emmanuel chega a usar a palavra almas gêmeas, muito ligadas por muitas vidas. E ali ela conhece Ciro. E Ciro foi libertado pelo Ovídio, pai dela, porque salvou a filha. Ele ficou tão agradecido que libertou ele. Ele passou a ser um servo remunerado da família. E aí ele passa a conviver e ela convive com ele. E para ela aquilo era um afeto sincero, desde o primeiro momento. Pois, como eu disse a vocês, era um espírito há muito tempo ligado ao dela. Não saberia dizer se era um caso de sapos ou não. Né? Não sabemos. A história não nos permitiu um matrimônio. O amor que eles tinham já estava num plano bem superior, né, de santificação. Era um vínculo espontâneo. E foi ele que apresentou para ela o Cristo. Porque ele já havia conhecido a doutrina, os ensinamentos. Ele havia tido viagens, fez viagens pelo Oriente, então ele conhecia sobre a lei da reencarnação. Conversa com ela sobre isso, conversa sobre o Evangelho. E o Evangelho para ela, meus amigos, era algo assim que sintonizava inteiramente com o seu coração. Desde o primeiro momento,
quando ela toma conhecimento daquele evangelho, ela se sente ligada a Jesus e aquela história, aqueles ensinos profundos. Por quê? Porque ela estava continuando uma tarefa de progresso espiritual, iniciada há muito tempo. O que nós vamos contar aqui das provas que ela passou são provas de espíritos muito adiantados, que a maioria de nós não teria condições de passar, mas que para ela eram as melhores para aquela encarnação. É por isso que ela já trazia a humildade, já trazia o afeto, ressonava o Evangelho com as fibras mais íntimas do seu ser. Serviço concluído de outras vidas. Então não imaginem vocês que nós vamos chegar de primeira, conhecer o Evangelho e falar: agora eu sou cristão pleno. Isso não vai acontecer. Se você vier de uma história de excesso de materialismo, de rebeldia, de conflitos, o cristianismo vai demorar para falar alguma coisa para você mais profundamente. Mas um dia ele vai falar. Entendam isso também. Há também esse movimento de avançar com Cristo. Não é só vir em casas espíritas, ou templos religiosos, ou colocar cruzes, ou falar de sermão de montanha, ou falar de... Não é isso. Há um tempo que o Espírito vai se ligando a Jesus. E para a Célia, aquela ligação fluiu imensamente. E aí depois eles vão para... Aí acontece uma calúnia. Naquela época, meus amigos, pensa um povo intriguento desses romanos. Pelo amor, olha, era cada coisa. No livro há 2000 anos também, era um converseiro, um acusava o outro, um queria a mulher do outro, era só disso para baixo. Ainda, mais ou menos. Então, mas era pior. E aí surgiu uma calúnia que fez lá um funcionário mal intencionado da família, dizendo que Ciro estava apaixonado pela Célia, que eles estavam namorando, sob as vistas do pai, e ele era escravo liberto. E aquilo era impossível, né? Essa vinculação entre classes sociais. E aí o pai dela, Elvídio, manda chicoteá-lo, expulsa ele da família, faz toda uma coisa, porque aquilo era inaceitável. E, no entanto, não havia acontecido nada entre eles, era apenas uma amizade plena de amor. Não teve nenhuma aproximação sexual, nada disso que tinham falado. Mas, no entanto, aconteceu. E ela já passou por essa grande prova de ter o seu afeto ferido pela maldade humana que a alcançou. E aí fica a pergunta: será que as chibatadas contra Ciro, que também compreendia muito bem o Evangelho, e a dor do afastamento de Célia eram injustas? Será que aquilo aconteceu assim no dia que Deus tirou férias? Nós já sabemos que não, né? Aqueles corações vinham de jornadas espirituais que exigiam ou recebiam aquele tipo de experiência. A vida inteira de Célia foi uma vida de abnegação. Ela era chamada sempre a abrir mão de si mesma, do seu interesse, por movimentos que a própria vida ia desenhando. Essas eram as provas dela. Ela não teve doença grave, ela não desencarnou com acidente, o conflito dela era passar por esses embates do sacrifício, da renúncia, para que o seu amor pela família, o seu amor pelo Ciro, pelo Cristo, fosse aumentando em santificação. E ela fosse desligando os processos do egoísmo e das vaidades que todos nós temos. Essas eram as provas que ela pediu naquela vida. E muito duras foram, não é? Quando eles voltam para Roma, pior ainda era a roda de intrigas da sociedade romana. Era uma coisa extremamente caótica, muito complicada. E havia em Roma um casal, né? Uma senhora chamada Cláudia, que tinha teve uma paixonite a tal das paixões, com o Elvídio lá na infância, na juventude. E ela nunca esqueceu o Elvídio, ela deseja ele ardentemente. E ele já estava casado, e naquela época era escândalo, divórcio, não tinha essas coisas, né? E ela tece todo tipo de intriga, de mecanismo para tirá-lo do lar, para seduzi-lo, para criar uma situação para desfazer aquele casamento.
E foi nessa roda de intrigas que a Célia passa pelo primeiro grande sacrifício. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma listinha. Né? Falei da sua conversão, retorno. Em Roma, ela reencontra com o Ciro, porque ele foi expulso da família, eles se desconectaram. E aí em Roma, numa reunião cristã que naquela época acontecia nas catacumbas da cidade. Por quê? Porque era proibido. Era proibido ter reunião cristã. Lembra de Nero, pôs fogo em Roma? Foi ele que começou as primeiras perseguições. No livro anterior, há 2000 anos, conta a história dos primeiros circos, em que você jogava aqueles cristãos lá e soltava leões, soltava tigres com fome de 30 dias e deixava que ficava assistindo. Era um espetáculo, o povo adorava, né? Era TV a cabo da época. Até hoje, né? Hoje tem outras coisas por aí. Então, a gente avançou, mas mais ou menos, né? A gente ainda gosta de ver essas coisas. Agora, pelo menos, não é ficção, não é? Mas ainda está lá. E naquela época o povo adorava. E Nero fazia aqueles ciclos, e aqui ele tinha. Toda vez que tinha uma prisão grande de cristãos, eles aproveitavam para fazer ali um circo, aquela coisa. E aí eles se reuniam na catacumba, por quê? As catacumbas da cidade, e cidade de Roma, ela havia sido fundada 800 anos antes da história. Mais de 800 anos. Era muito antiga. Então tinha história confusa. E a região das catacumbas, cavernas, túneis ali que tinha, era sagrada, não podia entrar soldado, tinha toda uma questão da sociedade. Era o melhor lugar para os cristãos se reunirem. Então eles iam até esses lugares e ali eles tinham as reuniões cristãs. E foi numa dessas reuniões que a Célia encontra com o Ciro. Encontro, e aquilo foi uma alegria para eles. Só que ali iniciou já uma primeira expiação, uma primeira dureza para ela. Porque eles foram seguidos, ela foi com uma outra Patrícia, foram seguidos. No dia seguinte, denunciaram a reunião cristã. Ciro foi aprisionado, junto do seu pai, que era Nestório, o espírito de Emmanuel reencarnado. Emmanuel, no livro anterior, ele foi senador, mandava. Na encarnação seguinte, ele escolheu vir como escravo para ser mandado. Porque ele queria talhar o seu orgulho antigo que ele trazia. Entendeu? E a sua desencarnação foi icônica, porque foi exatamente igual à da sua mulher Lívia, martirizada num dos circos de Nero. Por picuinhas lá do outro livro, vocês vão ter que ler para entender. Mas tanto Ciro quanto Nestório foram presos, sumariamente julgados e condenados ao martírio nos circos. Só que Adriano, ele era um pouco mais suave que Nero, então não tinha feras. Colocaram os cristãos em postes, vieram executores com flechas envenenadas e foram acertando cada um daqueles cristãos. A desencarnação se deu dessa forma. E aí é tão interessante como funciona o ciclo das vidas, que quando Nestório estava preso ao poste, no mesmo circo em que tantos anos antes a sua esposa Lívia foi martirizada, e ele estava na plateia assistindo, olha só, quando ele passa por aquilo, o espírito dele começa a entrar numa memória, assim, num movimento que ele não conseguia entender. E ele se via no poste, mas ele se via também na plateia. Ele se via sendo ferido, mas se via assistindo. Ele passou por uma memória, por quê? Porque era a memória da última vida. Aquela forma de morte foi por ele escolhida para equilibrar aquela experiência que a sua esposa passou. E ele trazia no coração como peso de consciência, que de alguma forma ele causou aquilo. Entendem como funciona? E o Ciro, em vidas recuadas, vai contar o livro, ele foi um grande déspota, abusou muito de poderes e martirizou muitas vidas. Então ele passa por um percurso também de sofrimento. Não existem sofrimentos injustos. Todos que foram parar nos circos, de alguma forma havia uma causa para aquele martírio. Entendam isso. E assim se deu. E olha as ironias do destino. Naquela mesma semana, se deu o casamento da irmã mais velha
com um patrício. Fizeram toda a pompa do casamento, aquela coisa toda, e a Célia foi obrigada a ver o seu grande amado martirizado no céu. Veja as dores que a encarnação mostrava para ela. Consegue entender como se desenha? E ela já antevia tudo isso desde o princípio. Eu acho que eu trouxe aqui algumas falas, né? Essa aqui é uma conversa que ela tem com o avô. Ela vai dizer assim: olha a maturidade desse espírito com 18 anos. Desde a infância, tenho sido triste e amiga da meditação, como se a misericórdia de Deus estivesse a preparar-me em todos os enseres para não faltar aos meus deveres espirituais no instante oportuno. Ela já pressentia o que viria a se desenrolar na sua vida. Isso aqui acontece com todos nós, meus amigos. Nós sentimos, nós já temos em nós a informação do que virá. Então, às vezes, fala assim com a criança: o que você quer ser? E ela dá lá uma profissão. E de tantos anos você volta, ela está lá naquela profissão. Como é que essa criança sabia? Percebe? Porque o espírito está a criança, mas ele é multimilenar. Então, ele já esboça as intuições do seu caminho. É por isso que nós não podemos oprimir as manifestações espontâneas das crianças, pois trazem muita verdade para aqueles espíritos. Vem do coração. Então, todos nós, de alguma forma, já sabemos, já sentimos, já estamos sendo preparados para o que a vida vai desenrolar para nós. E ela também sentia isso, né? Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado, que vem a este mundo de maneira a remir-se de passados tenebrosos. Desde a Palestina, minhas noites estão povoadas de sonhos estranhos e comovedores, nos quais ouço vozes carinhosas que me exortam à submissão e ao sacrifício. Os espíritos amigos que nos acompanham, eles orientam a nossa vida. E um dos meios que eles têm é por meio dos sonhos. Não ignorem os sonhos que vocês têm, mas também não fiquem demasiadamente impressionados com os sonhos. Muitos sonhos são metafóricos, são projeções da mente, mas muitos outros assinalam destinos, assinalam realidades que estão transcorrendo conosco. Ela, desde a época em que era jovem na Palestina, já tinha sonhos estranhos, em que ouvia vozes exortando ela à submissão e ao sacrifício. Por quê? Porque a prova da encarnação dela era essa. A causa dessa prova, não sabemos. Não sabemos o que teve no passado de Célia. O que sabemos é que ela escolheu passar na sua vida por movimentos em que tinha que renunciar, em que tinha que se abnegar, em que tinha que se sacrificar, por amor. E ela fez várias vezes. Então vocês pensam, né? A irmã mais velha casando, aquela pompa de casamento, e ela não sentia inveja da irmã. Ela abençoou aqueles corações e desejou para eles o melhor, sem inveja. Mas ela sabia que para ela não haveria aquilo em sua casa. Entendem? O espírito, quando se alinha. Por isso, meus amigos, que o primeiro elemento para conseguirmos vencer as provas da encarnação, e eu não sei se tem prova fácil, acho que elas são todas difíceis, é você se alinhar com a sua essência, com aquilo que o seu coração fala por intuição. Se nós nos deixarmos levar em demasia pelo que os outros comentam, pelo que os outros acham, pelo que os outros opinam, a gente se desloca muito fácil, perde o movimento da vida. Aí as coisas vão acontecer e você não vai entender o que está acontecendo. Então, escutem a intuição dos seus corações. Intuição, meus amigos, é uma coisa extraordinária porque ela não está relacionada com mediunidade, embora ela exista com a mediunidade. Não é inspiração, não é você ouvir uma ideia que alguém, porque pode ter espíritos que nos inspiram para o bem e para o mal, jogam o pensamento e a gente capta. Intuição é diferente. A intuição é quando o seu espírito capta
uma linha de tempo, um movimento energético da própria criação. É como se fosse um contato direto com a fonte criadora. Você entende, sem palavras, sem ideias, sem expressões, o que está acontecendo, o que precisa ser feito. É um processo inarticulado. Não tem ninguém falando assim, tive uma ideia. É mais profundo. É uma conexão que nós temos com o próprio Pai Celestial. Então eu preciso dar atenção para isso. Né? E ela dava muita atenção para isso. E aí ela vai seguindo. Olha a compreensão que ela tinha do cristianismo. A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a aventura para nós, como e quando oportuno. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus, através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Ensino dos Espíritos, né? Já era conhecido de Célia Russos no século II. Mas sabe, Jesus já havia deixado todas as sementes? O coração que estava apto entendido. Mas veja que extraordinária a compreensão dela. A nossa felicidade não está onde a nossa cegueira a coloca. Não é assim, quando eu fizer aquela rinoplastia, eu serei uma pessoa feliz, maravilhosa. Eu vou ser muito feliz. Se eu não fizer, eu vou ficar triste. Eu preciso fazer essa viagem. Eu preciso construir essa casa desse jeito e eu vou conseguir. Isso será a minha felicidade. Tudo cegueira terrestre. Pode fazer rinoplastia, pode fazer viagem, pode fazer a casa, mas não estará ali a felicidade. Não confundam algo que é espiritual com algo que é material. Felicidade é alinhamento do espírito mortal com a lei divina. Não é conquista material, não é triunfo da terra, não é vaidade, não é nada do que nós achamos que é. Não é prazer, tem nada a ver. É alinhamento com o seu propósito divino. Célia foi feliz, embora todos os sacrifícios que ela foi obrigada a realizar, porque ela estava se alinhando. Mas veja, não é nós que a colocamos, é Deus que saberá localizar a nossa felicidade, quando e como for oportuna. Entende? Eu me lembro sempre, já faz muitos anos, um dos meus aniversários, não lembro de que idade, a minha avó paterna me cumprimentou e disse assim: que Deus te faça feliz. Deus parabéns e tal, mas falou essa frase. E eu fiquei pensando assim, nossa, ela é divina, porque só Deus é capaz de fazer feliz o espírito. É uma lei divina que garante a nossa felicidade, não são leis humanas. Entende isso? É claro que você realizará também, porque há o livre-arbítrio, há o destino, há a sua jornada. Mas é a lei que te dará a felicidade. E se ela te der, ninguém a tira. As glórias que vêm de Deus são inalteráveis por qualquer força humana. Entendeu isso também? Porque quando eu ganho um título de nobreza, quando eu ganho um patrimônio, quando eu sou bonito, quando qualquer coisa da terra me granjeia a vaidade, ela pode ser tirada do mesmo jeito que deu. Não é? Agora, se eu encontro a felicidade no meu coração, com a minha consciência tranquila, pode me colocar no circo de Nero, eu não a perderei. Entendam isso também, o grande ensinamento que ela traz. Mas para vocês verem como ela entendia, o que viria a acontecer na sua vida. E aí vou tentar relatar esse grande sacrifício que ela fez. Foram 2, em verdade. Lembra da Cláudia Sabina, que queria o pai dela, nas intrigas da corte? Ela fez todo um esquema laborioso que tomou um certo tempo para tentar caluniar a mãe dela de traição, para ver se conseguia desfazer aquele casamento e conquistar o amor.
usou de todos os recursos criminosos, uma coisa horrorosa. Mas basicamente o que ela fez, e foi um grande dia do sacrifício. Euvídio estava em viagem, nas viagens que o imperador fazia, ele tinha que ir junto. E a sua esposa ficou sozinha em Roma, ela e Célia. A outra filha já estava casada, foi para outra cidade. E a esposa, Alba Lucínia, ela recebia visitas frequentes do prefeito dos pretorianos, que era um nobre lá, que também cortejava seu coração, tinha interesse nela e ela sempre negava. Ela era firme na virtude, nunca tergiversou. E aí a Cláudia começou a semear a intriga para o Euvídio, porque ela estava junto na viagem. Ela tinha influência com o imperador, então ela manipulava aquilo tudo para ele viajar com ela, essas coisas. E ela começou então, recebi a notícia aqui de que o prefeito dos pretorianos era o marido dela. Esse era sábio mesmo, os dois, por força. E ela diz assim, então chegou a notícia de Roma que meu marido visita muito a sua casa, né? Algo curioso. E aí o vídeo começou, mas como assim? Visita para quê? Começou a colocar nele a dúvida da fidelidade da esposa. E foi-se o tempo. E aí ela elaborou, no dia do retorno de Euvídio a Roma, um esquema para acusá-la de ter traído o marido. Ela colocou na casa uma serva de nome Artéria, que fazia toda a espionagem, passava todas as informações para ela. E aí incumbiu essa serva de dar um medicamento, lá, uma erva para a Alba Lucínia, dormir numa certa noite. Criar todo um cenário no quarto de que ali havia ocorrido um parto de uma criança. Incumbiu ela de ir até um lugar em Roma em que eram abandonados os recém-nascidos, pegar um daqueles e levar de primeiros dias para casa, colocar lá ao pé da cama, no dia que viria chegar o marido em casa, para que estivesse tudo acertado de que ela o traiu, que a viagem durou mais de um ano, enquanto ele estava em viagem. Essa foi a calúnia. O espírito de Célia, que percebia aqueles movimentos, ela percebia aquelas visitas do prefeito dos pretorianos, começou a ver que tinha alguma coisa errada. E ela começou a pensar, porque ela ouviu certas vezes a mãe conversando com ele, e ela começou a pensar, nossa, será que a minha mãe está fragilizada? Será que ela está cometendo alguma coisa? Mas não julgava a mãe. Mas ela pensava consigo, se alguma coisa acontecer, eu precisaria ajudar de tal forma. E ela já captava aqueles movimentos, ela estava preparada. E aí na noite em que a Artéria, a serva, faz toda essa cena, ela tem sonhos de que mostravam para ela de que ela precisava se sacrificar. Crianças, ela ouvia no sonho, de que ela precisava cuidar, todo um processo intuitivo para ela perceber o que precisava fazer. E aí, quando ela acorda à noite com os gritos da criança, o bebê, ela vai até o quarto, vê aquela cena, a cena, e ela acha que a mãe, de fato, havia traído o pai, e aquele era o produto da traição. Mas ela não julga a mãe, ela toma a criança no seu colo e pede à serva que a ajudasse a transpor aquele cenário para o seu quarto, para que quando o pai chegasse, ela declarasse que ela, em verdade, foi quem teve um caso sem casamento. Teve a criança, e a criança era virgem. E a serva, esbaforida com aquilo, com aquele pedido, ela faz, e aí chega de inopino o Euvídio, vê aquela situação, e a Célia, de joelhos, declara para o pai que havia, sim, na sua fragilidade, falhado com os costumes familiares, e aquele filhinho era dela. Veja a profundidade desse movimento, dessa alma. Ela não fez nada daquilo. Ela assumiu uma posição de dor que viria sem ter feito nada naquela encarnação. Isso é abnegação. Isso é quando você abre mão de um interesse seu para que um bem maior se dê. Isso é uma grande virtude, percebe? Jesus viveu por essa virtude. A cruz dele foi uma renúncia que ele não precisava passar. Então veja o movimento. Aí quando chegou o pai,
e vê aquilo, e eles eram extremamente impulsivos, os romanos, um orgulho de raça muito forte, e ele achou um absurdo aquilo, porque naquela época não se podia ter esse tipo de caso sem casamento, porque manchava a linhagem, manchava a origem familiar. Ele toma de um punhal para tentar assassiná-lo, porque os romanos, no seu orgulho exacerbado, achavam que diante dessas situações era com sangue que se lavava a alma. Até recentemente ainda acontece isso. Aí intervém, a mãe fala, não, mas não tem necessidade disso, ele se comove, permite que a filha saia do lar, expulsa ela de casa e diz assim, para mim, Célia, você, doravante, está morta para essa família. E ela teve que sair dessa casa, com a roupa do corpo, com essa criança recém-nascida, pelas ruas de Roma. Porque era inaceitável aquilo. Calúnia vinda da outra lá. Não deu certo. Desviou. Mas causou para ela um mal. Mas para ela, aquilo era uma prova. E ela venceu a prova. Ela entendeu aquele movimento de renúncia. E ela sentiu, não é necessário fazer algo. E é esse algo, meus amigos, que a prova pede de nós. Quando a vida cria circunstâncias fora do nosso controle e te coloca naquilo, e você fica ali, e há algumas opções a fazer, isso é a prova. Percebe? É igual a questão de Enem, tem 5 opções. Você que elaborou a questão? Não, você chegou, ela estava pronta. A vida cria aquilo para você, você é colocado nela. E aí, como vai dizer os Espíritos, há sempre o caminho do bem e o caminho do mal. Com seu livre-arbítrio você pode escolher o que fazer. É isso a prova. Célia percebeu, ouviu a intuição, ela cultivava muito a prece, era uma pessoa que fazia muitas orações, estava sempre conectada e entendeu o que precisava ser feito. Mas começa para ela uma grande dor. Pensa bem, naquela época de opressão imensa do homem contra a mulher, ela sair sozinha, já estava com quase 20 anos, com essa criança, pelas ruas de Roma. Tamanho orgulho daquela família, que divulgaram na sociedade romana que a filha havia falecido numa viagem fora de Roma. Mandaram vir um negócio lá com as cinzas e fizeram um funeral para a sociedade romana, para dizer que ela estava morta. Veja o orgulho que a gente tem. Não é? É orgulho, é dívida que eles contraíram. Isso não está na lei divina. Então ela estava de fato morta para aquela família. E adivinha quem era o espírito daquele recém-nascido? Que Deus colocou em seus braços? Não? Era o espírito de Ciro, que havia sido martirizado algumas semanas ou meses antes no circo de Adriano. Olha a lei divina trabalhando. Pensa bem, a serva vai lá, aquele tanto de recém-nascido, e ela escolhe o Ciro. Deus tem bastante poder para fazer cumprir os programas da sua sabedoria infinita. Porque o Ciro precisava de muita ajuda da Célia nos seus processos de resgate. E pensa, ela sai por essas ruas de Roma. Ela era ajudada, foi ajudada por corações que cediam para ela um tanto de leite, porque ela não tinha como amamentar a criança. Cediam um abrigo de um dia, e no outro dia ela saía. Pensa essa aflição, meus amigos. Foram cerca de um mês dessa jornada, até elas chegarem numa casa de um cristão, na cidade de Minturnes, bem longe de Roma, e ser acolhida. 30 dias de ásperas situações, em que ela estava em perigo todos os dias. E ela foi com fé. Fazia prece o tempo inteiro, pedindo a Jesus que a fortalecesse no testemunho. E Jesus sabia quando é que ia terminar aquele momento de aflição. Durou alguns dias, mas para ela deve ter sido uma jornada imensa. Sair de Roma de a pé, ela é acolhida por uma família que morava ali próximo, fica ali uns dias. O filho daquela família tinha que fazer uma viagem a serviço até uma outra cidade, e ela vai com ele. No meio do caminho, esse filho começa a fazer propostas indecorosas para ela, porque havia vícios terríveis naquela sociedade. Ela percebe a malícia daquele rapaz jovem.
fazem uma hospedagem. No dia seguinte, antes de amanhecer, ela foge para não ser violentada, porque ela pressentia. Pensa bem. E sai andando com aquela criança. Achava pessoas que ajudavam, outras que não ajudavam, e foi fazendo um roteiro até chegar na cidade de Mintuns, em que ela foi acolhida por um cristão. Ouvia as notícias da família, sentia que não podia voltar por lá, tinha imensas saudades da família. Ela nunca tinha saído, tinha 20 anos, numa sociedade extremamente complicada da época do mundo antigo. E ela foi, e o que a mobilizava era essa energia interior. Ela era amparada por verdadeiros anjos da espiritualidade, mas a prova era para ela, não era para os espíritos. Então ela tinha que avançar, ela decidir, ela procurar os caminhos. Eles ajudavam, mas ela que imperava. Percebe? Isso acontece com todos nós, meus amigos, na nossa vida. Às vezes entram uns capítulos de provas ásperas, e eu digo a vocês, ele tem tempo para acabar. Jesus sabe o dia que termina, você não, porque muito depende da forma como você vai agir. Então tenham fé nesses movimentos. Talvez a grande força que nos ajuda a vencer essas provas é mobilizar a fé e a nossa conexão com o divino. Pois Deus não permite provas que nós não tenhamos forças para vencer. Isso é necessário entender também. Há até um conhecimento popular que vai dizer, que Deus não coloca o fardo mais pesado em ombros que não conseguem carregar. Isso está certo. Mas a gente tem que trazer isso para o coração. E quando vier o fardo que você fala, eu não aguento, você lembra e fala, não, eu aguento. Porque se ele veio, Deus o permitiu. Então, em nenhum momento Célia questionava o que acontecia. Em nenhum momento ela ficava amargurada contra Deus ou contra os outros que a feriam. Percebe? O movimento de verdadeiro alinhamento com Jesus. E aí, nessa viagem, durou alguns dias, ela pousa ali numa caverna e à noite ela recebe a visita espiritual do seu avô que já estava desencarnado, Neio Lúcio. Porque com o tempo ela foi desenvolvendo também uma mediunidade que foi muito útil para ela depois no serviço com Jesus. Vamos ver se temos algumas palavras de Neio Lúcio. É o Espírito falando, ela viu o avô. Vidência. Célia, sussurrou o Espírito carinhoso e benfazejo. Deus te abençoe nas tormentas aspérrimas da vida material. Feliz de ti que elegeste o sacrifício como se houvesses recebido uma determinação grata do Mestre. Não desfaleça nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu há quem te acompanhe nos sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto do além nós te estendemos mãos fraternas. Neio Lúcio estava consolando ela. Feliz de ti, pois está vencendo as provas. Emmanuel e Ciro já tinham desencarnado. É muito mais fácil você ir num circo e morrer um dia do que você viver 30 anos em provas diárias com Jesus. Entendeu? Ela escolheu o caminho mais difícil, que era ficar na terra. Mas veja o que ele diz: do céu a quem te acompanha os sofrimentos. Nós nunca estamos desamparados em nenhuma situação. Só a voz do humilde é capaz de perceber isso. Quando o nosso coração vibra demais no orgulho, quando vem a dor, você vai por capítulo da revolta. É quase uma designação. Por isso que Jesus colocou no topo das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito. Sem humildade é muito difícil avançar. Não é? Então, quando vier a tempestade, lembre, do céu há pessoas que olham por nós, que desejam a nossa vitória. E ele vai dizer: todas as dores, filhinho, passam como a vertigem dos relâmpagos
ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Só a alegria é perene, só a alegria alcança a eternidade. Realizando-nos interiormente para Deus, nós compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas do júbilo espiritual nos planos da verdadeira vida. Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos, mas, coerente com a tua fé, conserva o pensamento sempre puro. Crendo sacrificar-te por tua mãe, estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor aos olhos do Cordeiro. Crendo te sacrificar-te por tua mãe, está cumprindo uma missão. Qual missão? O que Célia fez por essa família gerou um marco tão grande na vida daqueles espíritos, inclusive de Cláudio, que havia feito a calúnia, ou do outro lá, que era o prefeito dos pretorianos, porque aquele era um grupo de espíritos que estavam ligados, fez um movimento tão intenso que aquilo reverberou naqueles espíritos por séculos a fio. Porque todos eles depois desencarnaram. E até antes de desencarnar, o pai dela veio a saber de toda a verdade. Porque a serva, que fez lá todo o processo, ela com consciência culpada procurou a família e confessou. Então, em vida, eles já tinham descoberto tudo o que fizeram contra a filha injustamente. E no mundo espiritual, eles viram o que ela fez por eles. Entendem? Para ela foi uma grande prova para a sua virtude. Para aqueles espíritos, criou foi dívida, pois foi um movimento tão grande de misericórdia que eles agora precisavam fazer algo. É tão forte isso, meus amigos, que no final do livro, quando desencarna todo mundo e encerra a história, Emmanuel coloca um capítulo nas esferas espirituais. E aí nas esferas espirituais reúne os espíritos de todo aquele povo, daquela família. Os inimigos, o que caluniou, o que morreu, e tem um monte. E aí vem um benfeitor do alto, inspira-os a reprogramar a sua vida para uma nova encarnação. E aí eles estavam muito reticentes, pois eles lembravam muito dos ódios. Porque pensa em seu vídeo quando ficou sabendo. Que ódio que ele não tinha dessa Cláudia, né? Ou dessa serva. Então eles ficaram cheios de conflitos. E aí no mundo espiritual, eles estavam hesitantes em aceitar uma vida uns com os outros de novo. O espírito de Célia se aproxima numa esfera superior. E só a visão dela para todos aqueles espíritos, como que amoleceu os seus corações e os fez aceitar outra encarnação juntos. É como se a força espiritual dela ajudasse-os a perdoar. Ele relata, Emmanuel, que ela parece uma esfera superior, fluindo, né? E a visão de Célia naquela assembleia espiritual impactou profundamente todos eles, incluindo Emmanuel. Entendem? A prova é para nós, mas o que nós fazemos quando vencemos impacta também na vida do outro. E quando nós erramos muito na prova, impacta também negativamente. Entendem isso? A gente está sempre ligado uns aos outros nos processos do destino. Mais um pouquinho. Filha, não cogites senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. É o avô dela ainda fala. Não permitas que os teus pensamentos voltem ao passado, para se eivarem de aflições e amarguras da vida terrestre. Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima das nossas frontes. Para ele não há processos obscuros nem informações inexatas. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos carreiros da calúnia e do sacrifício,
é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Neio Lúcio está dizendo para ela o que nós tentamos dizer na primeira parte. Se aquela situação aconteceu na vida dela, é porque os espíritos sublimes que dirigem as nossas encarnações entenderam que para Célia a marcha da calúnia e do sacrifício era melhor para ela cumprir com as suas tarefas e avançar. Então ele diz assim, ela não condene ninguém, nem tenha amarguras de ninguém. Pois acima de tudo há um tribunal de justiça incorruptível que está regulando todo mundo. Não te cabe julgar, receba o que te foi apresentado. Isso aí é essencial. Esse tribunal de justiça incorruptível, ele está em nossas consciências. É a consciência de cada um que determina tudo isso. Há espíritos sublimados, muito elevados, que organizam as vidas, mas eles apenas respondem ao que cada consciência manifesta. Não precisava de Célia acusar ninguém. O espírito do avô está dizendo para ela, olha, receba o que te foi dado, porque julga o alto, que é a melhor, é o que conviria mais ao teu aperfeiçoamento. Depois dessa visão, meus amigos, ela acalma o coração de uma forma tão grande e avança com tanta coragem, porque ela já tinha muita fé. Ela precisava, naquele momento, só de um alento que o avô estava dando. Entendem? Isso, para mim, para nós todos, não é ainda elemento pleno de conhecimento. Porque a gente vacila muito. Quando vem os problemas, você, né? Ah, não, mas foi o fulano, foi o ciclano, eu fiz isso. A gente começa aquela coisa. Tenhamos atenção. Se a vida nos colocou em qualquer situação e aconteceu com você, está certo. É justo e é bom. Até a doença a sobreviver. Está certo, é justo e é bom. Os espíritos que vivem aqui na Terra mais aflitos, em geral, são muito mais fortes e virtuosos do que nós todos. Que cruza a vida mais ou menos saudável e não fazendo quase nada. Veja o que Célia passou. Muito mais dores do que todo mundo. Mas ela era mais forte para vencer tudo aquilo. Não é? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí o que aconteceu? Ela perguntou para ele, para o avô, porque era um avô, né? Ela perguntou, mas me dá uma orientação, então, o que eu tenho que fazer? Como devo proceder? E aí responde Neio Lúcio, filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Não temos o direito de tolher a iniciativa e a liberdade dos entes que nos são mais caros, porque no caminho da vida, o esforço próprio é indispensável. Luta com energia, com fé e perseverança, para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Mantém a tua consciência sempre pura, e se algum dia a dúvida vier perturbar teu coração, pergunta a ti mesmo o que faria o Mestre em teu lugar em idênticas circunstâncias. Assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Neio Lúcio não poderia dizer para ela o que ela tinha que fazer. Porque Deus valoriza o esforço próprio. Dá a liberdade e aguarda o esforço próprio. É por isso que os espíritos não vão resolver os nossos problemas. Eles nos amparam nos transes dolorosos que às vezes vêm. Mas agir, somos nós que fazemos. E diante de uma prova, meus amigos, não agir é falhar. Não agir é falhar. Quando somos compelidos a fazer algo. Mas o mais extraordinário da fala de Neio Lúcio, se tiver com dúvida, pergunta: que o Mestre faria em teu lugar em idênticas circunstâncias?
resolveu o problema dela. Porque quando ela tinha uma dúvida, como resolver uma questão, como agir, o que ela fazia? Consultava a vida de Jesus. E a vida de Jesus respondeu para ela. Porque não existe na Terra um exemplo mais sublime, mais elevado de virtude, incorruptível, do que a vida do Cristo. É difícil? Não é difícil. É que a gente não faz. Nós não fazemos. Né? Nós temos um relato que está no livro Paulo Estevão, de Paulo, já estou encerrando para ver se tem perguntas, em que ele estava, acho que em Corinto, né? Nas suas viagens, e ele estava assim, com a viagem marcada para Roma. E era o sonho dele pregar o cristianismo em Roma, que era a capital do império, né? Aquela coisa. Já estava, o barco já estava preparado, já estava tudo bem resolvido. No dia seguinte, embarcava de Corinto para Roma. E aí, naquela noite, ele recebe um correio, uma carta vinda de Jerusalém, do apóstolo Tiago Menor, que ficou incumbido do serviço do cristianismo em Jerusalém. E Paulo e Tiago não tinham um bom relacionamento. Eles tiveram muitas divergências em relação ao entendimento do cristianismo. Teve conflito lá em Jerusalém. Então não era assim, um amigo, você vai ajudar, aquela coisa. Só que Tiago pedia ajuda a Paulo, porque eles estavam passando problemas na igreja do Cristo em Jerusalém, na casa do Carmelo. Não especificou o que era, mas pediu ajuda. E aí Paulo, que já estava apurado nessas questões, que já não era mais impulsivo como dias tempos anteriores, porque ele era daqueles que saía fazendo as coisas e depois se arrependia, igual nós, né? Paulo era assim. Mas ele já estava apurado, ele já estava atento, e ele não responde de pronto ao mensageiro. Pediu que aguardasse, ele se recolhe na igreja de Corinto, que era ali uma casinha, assenta no chão, abre um dos pergaminhos das anotações de Levi. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer. Ele abriu o coração para saber o que fazer. Procurou a resposta no dia de Jesus. E aí saiu lá a passagem: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Rapidamente ele fechou o pergaminho, levantou, porque ele era muito decidido, e já falou para o mensageiro suspender a viagem para Roma e avisar Tiago que iriam para Jerusalém. Entende? Ele já conseguia dominar os seus desejos, dominar os seus impulsos para ouvir a voz do Cristo. A maior parte de nós nem consulta. Sai fazendo o que a gente quer. E aí resultado. Os resultados não estão bons. Porque Paulo poderia ter falado assim: olha, não, vamos primeiro para Roma, depois a gente vai para Jerusalém, pede para ele esperar, não, manda aqui o fulano, o ciclano. Tinha tantos outros, podia mandar outro. Mas ele falou: não, é necessário voltar. E aí ele voltou, o que aconteceu com ele? Foi preso em Jerusalém. Você fala: Jesus está contra nós. O que é isso? Ele pediu a consulta, voltou, foi preso. E é preso em Jerusalém, ele faz recurso, pede recurso ao imperador e é levado até Roma. Então, na verdade, a gente chegou até Roma. Só que Jesus queria que ele passasse primeiro em Jerusalém e fosse preso. Né? Então, pensem bem antes de abrir o Evangelho. Viu? Não sabemos o que virá. Né? E ali naquela prisão ele acerta várias questões que ele tinha contra os judeus no seu coração. É levado a Roma. Depois de Roma ele é até liberto. Passa mais um tempo. Percebe? Gente, o programa do Cristo é sempre superior para a nossa vida do que qualquer opinião de especialista da terra ou do que qualquer opinião nossa própria. Então o Neilo está falando para a Célia: consulta Jesus. E eu digo a vocês, se consultarem, terão resposta. Certa vez, aconteceu comigo, isso já tem 5 anos, eu trabalho lá na cidade de Guaraci, no cartório da cidade. E aí, eu recebi, numa época que foi complicada, com problemas financeiros, eu estava com problema financeiro.
E aí, umas dívidas que apareceram, uns problemas, em 2018. E aí um colega de outra cidade, ele fez uma proposta lá para trazer alguns serviços da cidade e tal, para fazer em Guaraci, só que em condições que não eram éticas. Não era correto do ponto de vista da regulação que temos na atividade dos cartórios. E aí eu estava com necessidade financeira, pensei, nossa, e agora? Mas será assim? E aí eu aguardo um pouco, que eu já vou verificar e te respondo. E aí eu sei lá o que ia falar. Aí isso até eu me lembro, porque eu saí do expediente, fui até em casa, fora do horário, recolhi, fiz um recolhimento, abri o Evangelho, e aí saiu uma passagem em que Jesus estava com Simão Pedro. E Jesus é interpelado por um dos judeus que questionaram a ele o que ele achava do tributo aos romanos. Se tinha que pagar ou não o tributo para César. Era como se fosse uma exigência do mundo. César era o mundo cobrando, né? E aí, para responder, Jesus diz assim a Pedro, vai até o lago, lança a tua vara e faça ali uma pescaria. E foi Pedro, lançou, pegou um peixe, e dentro desse peixe, na sua boca, tinha 2 denários. E aí ele pagou o tributo de Jesus e de Pedro, os denários. Que eu entendi. Para atender às exigências do mundo, procure no seu trabalho. Não tente resolver com coisa antiética. Porque Pedro era pescador. Era agradável pagar tributos? Não. É agradável acertar dívidas? Não. Como que você faz? Jesus mostrou para Pedro. Trabalho. Onde é que você pesca um peixe e tem moeda dentro? Entende? Ensinamento. Aí eu entendi. Falei para a pessoa, eu agradeço, mas a gente já tem muitas questões aqui, eu não vou poder te ajudar. Porque era antiético. Iria pagar as dívidas daquela época. Ia criar outras. Que depois viria, quando eu tivesse despreparado, ia enterrar. Percebe? Jesus tem sempre as melhores orientações. Só que se a gente estiver muito aflito, desatento, estressado, ansioso, aí a gente não capta. Nós não vamos captar. Aí resultado, todas as dívidas pelo pai, pelo trabalho, muito trabalho. E resolveu as coisas. E não voltou a acontecer. Entende? Porque quando você escolhe um caminho, embora difícil, ele é o certo, ele vai criando outras situações que te facilitam a marcha. Quando você escolhe um caminho que é errado, do ponto de vista moral ou ético, ele pode começar fácil, mas depois a pedra você cai. Entendam isso. Resolver as questões com imediatismo e antiética é só problema. Porque o que você faz contra a sua consciência, como vai dizer, mano, fica com você. Porque a dívida dorme com o devedor e acorda com ele no dia seguinte. Entendem? Então nunca nos afastemos disso. E naquele momento o Evangelho mostrou para mim o que era que eu tinha que raciocinar, para ter força, porque às vezes você fica hesitante, com medo. Nossa, mas eu não consigo pagar. Eu estou recusando isso, às vezes é Deus que está me ajudando, sabe essas coisas? Mas eu pensei, não posso fazer isso desse jeito. Desse jeito não é o certo. Não era nenhum crime, mas não era o certo. Entende? Vai? Então é o Evangelho. E assim foi, meus amigos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Calma. A experiência de Célia, ela chega até uma cidade em Minturno, né? Fica ali próximo de Nápoles, vai bem distante de Roma já, e ali ela é recolhida pelo irmão Marinho, que era um cristão já com mais de 70 anos, acolhe ela, orienta ela a trocar por vestes masculinas, porque como mulher ela era assediada o tempo todo, era muito risco para ela, sozinha. Ela troca de nome, troca de vestes, passa a se aparentar como homem na sociedade. O filhinho recém-nascido, que era Ciro, morre, porque na verdade não era para ele ficar com ela até a idade avançada.
Ele precisava dessas encarnações curtas para purificar elementos do passado. E ele morre e ela fica muito abatida, mas depois recebe a visão espiritual de Ciro, que diz para ela que estava tudo certo, que era aquilo que ele precisava, e ela foi se ajustando. E aí falece o irmão Marinho, em turno, e ele orienta, antes dele falecer, que ela fosse até Alexandria e se recolhesse num mosteiro lá de cristãos, próximo da cidade. E ali ficasse, trabalhasse com Jesus, porque seria o melhor para ela. Ela já estava sem a criança. Ela vai em vestes masculinas para esse mosteiro e se recolhe nesse mosteiro. Só que era um mosteiro que já estava viciando o evangelho. Já tinha aqueles vícios depois que o catolicismo criou. Então você não podia questionar o chefe, tudo tinha hora para tudo, não tinha liberdade, aquelas coisas, já começou. Né? Mas ela humildemente foi seguir. E aí veio mais um chamado de sacrifício para ela. Olha só o que acontece. Ela foi incumbida de fazer as viagens, porque o mosteiro ficava recuado algumas léguas da cidade. E aí tinha que fazer os mantimentos. Né? Aí o chefe lá, o Epifânio, pediu a ela, na verdade, ele queria tirá-la do dia a dia do mosteiro, porque ela era amada por todos. Ela era muito boa, de trato muito fácil, muito amável, como homem, entre tantos homens, mais de 40 naquele mosteiro. Todo mundo gostava dela, então era ótimo. Aliás, uma dica para vocês: quando a gente segue o Evangelho de Jesus em nossa vida, nós criamos sinceras afeições. Não é coisa de interesse, é sincero. E aí ela mata. Então o Epifânio, não queria, achou que ela estava perturbando, pede para ela fazer essa viagem, porque ela tinha que sair à noite, ir até uma hospedagem, no dia seguinte ia no mercado e voltava. Então ela gastava 2 dias. Aí ela tinha que ir 2 vezes por semana. Então praticamente ausente do mosteiro. E ela ia de a pé. De a pé, gente. Ia, carregava aqueles sacos de mantimento, voltava. E nessas viagens ela ficava hospedada nessa estalagem. E nessa estalagem o hospedeiro ele tinha uma filha de nome Bruneilda. E essa filha, lá nas suas ansiedades da mocidade, começava a olhar para a irmã Marinha, estava de vestes masculinas, muito traços suaves, né? Ficava pensando, nossa, esse irmão Marinho, e começou a criar uma afeição por ele. E nunca deu bola, ela nem percebia isso, de tão cândida e pura que ela era. E aí, essa Bruneilda se desinteressa, o treino fluiu, ela encontrou um outro soldado romano aí, fez as suas aventuras amorosas, e teve um outro bebê. E nasce o tal do bebê, o chefe da hospedagem descobre na hora do parto, e aí a Bruneilda vai dizer assim para o pai: é filho do irmão Marinho. Foi ele que violou a minha candidez, a minha virgindade. Ele que me seduziu. Porque ele passava ali, né, 2 vezes por semana, dormia na hospedagem e voltava. E aí sai aquele hospedeiro com aquela criança, pega o caminho do mosteiro, chega lá nesse mosteiro, conta tudo para o Epifânio, chefe. E ele adorou o chefe, porque ele queria dar um jeito, né, na série, né, no irmão Marinho. Ele chama ela. Olha o espírito que capta o que está acontecendo. Ela cumprimenta o dono da hospedagem, que não responde o cumprimento. Ela vê a criança chorando, vê o Epifânio com aquela cara de acusação, pergunta para ela, questiona ela o que ela havia feito aquilo sem dizer o que era. E ela, num lance, vai dizer, irmão, no livro, percebeu que o mundo espiritual convocava ela a mais um testemunho. Ela é mulher, claro que ela não era o pai da criança. Ela vai até a criança, pega nos braços, se ajoelha e diz: fui eu, do jeito dela, pede desculpa por ter ferido as regras do mosteiro, pede clemência, pede desculpa para o hospedeiro com a criança. E aí o Epifânio falou: mas isso é inaceitável, porque isso é contra as regras, você estará expulso desse mosteiro. Fez aquele processo todo. Igualzinho aconteceu em Roma com a própria dela, desse jeito. Aí vieram o pessoal lá, os outros monges, todos amigos dela, fizeram um movimento, falando: não, mas não acreditavam no que estava acontecendo. E aí eles questionaram, e aí o Epifânio falou assim: então,
vão fazer decisão geral aqui. E aí todos decidiram que ela não seria expulsa, mas que ela poderia morar numa casinha que ficava próximo ali do mosteiro, ao pé de um horto, uma área de cultivo. Né? E ela vai com essa criança morar nesse casebre que eu estou. E a criança era quem? O Ciro de novo. Deus tenha paciência. Entendem? E ela podia falar assim, tirava aquelas roupas e falava, mas eu sou mulher, aquela cena de novela. Não fui eu. Ela nem nada, não acusou ninguém, não falou nada. Porque ela viu a criança, viu a questão, de novo me chama a dar testemunho. Ela captava, estava ligada. E pergunta a vocês, o que ela fez nesse mosteiro? Passada a ser conhecido como o Horto de Célia. Cultivou aquelas hortas, plantou novas árvores, trabalhava com afinco, porque aquilo sustentava o mosteiro, reparou a casinha, cuidou do filhinho, que depois desencarnou de novo. Assim, nasceu. Que falta de criatividade de tu trocar, repetindo essa história. E aí ela estava em serviço. Aí, certo momento, morava sozinha, o Ciro já tinha desencarnado de novo, passa uma mulher aflita com um filho em febre e pede ajuda, porque ali era uma estrada, passava viajantes, entra na casinha e ela acolhe, fala, meu filho, irmã, deu a comida, deu o alimento. E aí o menininho doente e a mãe fala assim, olha, impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos sobre ele. Sabia que ela era cristã. E ela, com sinceridade, um impulso de fé, impõe as mãos sobre a criança, faz uma prece e a criança se cura. E aí, pensa no que não virou a casinha de céu. Começou a vir as pessoas, pedir ajuda. No final do dia ela fazia evangelho, ou seja, ela já fazia antes, com ela mesma, sentava ali, lia os textos. E aí o povo começou a ir no final do dia, fazia aquela roda e ela comentava, falava de Jesus, do cristianismo. Aquilo ficou mais movimentado que Alexandria. Ela converteu o sacrifício no trabalho, no bem. Ouvia as vozes do além, desenvolveu a mediunidade, estabeleceu-lhe um verdadeiro marco de luz para todos que puderam conhecê-la. E o livro avança, né? O tempo também. Vocês perderam a graça de ler depois, né? Vou contar mais. Depois que o Elvídio, o pai, descobre a calúnia, descobre que havia expulsado a filha injustamente, ele fica com uma dor de consciência terrível. A mãe não resiste a Alba Lucinha, tem lá um problema de saúde, desencarna. Ele fica viúvo e fica pensando nessa filha, como que eu vou achar essa filha? Fez tudo que pôde, aflito, combalido com as dores do destino, passa a ceder às ideias cristãs em Roma, começou a frequentar, ouviu alguma coisa do Cristo. Aí dizem para ele que em Alexandria havia um lugar, um grande trabalhador de Jesus chamado Irmão Marinho, que atendia a todos e orientava a todos. Chegou em Roma a notícia. Ele faz a viagem até Alexandria e vai até o Horto de Célia. Ele não reconhece a filha e quando Célia o vê como pai, anos depois, ela tem um pressentimento de que não deveria, naquele momento, dizer que era Célia. Então ela recebeu o pai, conversou com ele, deu comida, deu abrigo, sem revelar que era a filha. Orientou, como ela fazia com todos. Dali a alguns dias ele precisou voltar para Roma. Não viu que era. Olha a renúncia desse amor. Porque ela percebeu que ainda não era o momento dele saber que era essa. E ele soube. Passou um certo tempo, ele fala, não, mas eu vou voltar de Roma. Eu vou voltar, vou ajudar. E ele voltou. Ele chegou nos dias da desencarnação dela. Que o corpo vai enfraquecendo, e Jesus uma hora fala, não, tá bom, vamos, chega, já fez o bastante. E ele chega nos braços da morte, o pai vê que ela era a filha dele. Por quê? Porque a prova agora era para a família.
pelo que fizeram naquela situação, naturalmente, do passado vindo. A prova agora era para eu vir de todos os espíritos reconstituir os seus destinos. O afeto da filha eles sempre tiveram, mas não valorizaram. Entendem os processos da vida? Então ela foi um espírito que converteu as dores e imensas provas da sua vida em pontos de luz, pois foi vencendo. Quando nós vamos vencendo as provas, nós vamos avançando, a nossa vida melhora. Só que aí, quando melhora, Jesus manda provas mais difíceis. Por que Ele quer que a gente vire espírito puro? Não é? Você não vai virar espírito puro sentado num resort, vendo o pôr do sol. Não vai. Entende? Mas perguntem a vocês, a ela, se pudessem dizer, o que você achou dessa vida? Posso dizer, com sinceridade a vocês, que ela vai dizer, talvez foi a melhor encarnação que eu tive nessa terra. Pois consegui fazer o avanço mais profundo dentro de minha própria alma para santificar o amor, para desenvolver as minhas virtudes, para me reencontrar com Jesus, para ajudar a família. Então, como que ela venceu essas provas? Evangelho, intuição, inspiração, vontade. Ela não hesitava quando aconteciam os momentos. Não tinha medo, tinha grande fé que ela seria ajudada. E assim ela foi vencendo. Façam então vocês o mesmo. Claro que não vai acontecer conosco desse nível, tá? De novela de Globo. Acontece bem ameno. Mas nem o ameno a gente está conseguindo. Jesus inspire a todos. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma inquietação, a gente responde. Quando você falou no começo sobre reencarnação, você falou assim, o nosso espírito vai evoluindo, e chega num ponto que, quer dizer, estaciona não, chega na perfeição. Que as encarnações, assim, não são eternas, vamos falar assim, né? São, eu entendi isso. Mas a gente não vai para outro planeta, para um planeta mais evoluído, ou chega num ponto que chega naquilo que algumas igrejas falam, assim, algumas religiões falam, chegou no paraíso, já aí você fica ali quase que estacionado. Eu acho que a gente está sempre evoluindo, né? O que os espíritos nos ensinaram, né, é que Deus é infinito. Então, o progresso do espírito mortal até ele é infinito também. Então, mesmo depois, quando nós nos purificamos, abre-se todo um plano de vida sublimada que nós não sabemos o que é dos espíritos puros, mas que continua com imensas tarefas e serviços, mas num plano de felicidade. Quando Célia desencarnou, no sentido da sua pergunta, ela não encarnou mais na Terra. Ela permitiu-se que ela fosse a estrela de Sírius, que é uma estrela azul, tem planetas muito mais avançados que a Terra, encarnou ali em Sírius, que é o mundo de regeneração plena, encaminhando para o mundo feliz, porque ela tinha condição de estar ali, e ela ficou naquele planeta. Quando deu o século XVI, ela sentiu a necessidade de ajudar de novo esse grupo familiar, 1500 anos depois. Pediu licença, o dirigente lá de Sírios falou, olha, porque ela periodicamente visitava a Terra. Os espíritos, à medida que avançam, ganham liberdade espiritual. Ela estava em Sírios, mas sei lá por que meios conseguia vir à Terra, visitar a sua família espiritual, que ainda estava aqui, inclusive o Ciro. E aí, nessas visitas, ela percebeu que eles estavam tendo muitas dificuldades nessas encarnações. E ela falou assim, não, eu vou de novo. E aí o benfeitor falou para ela, olha, tenha ciência de que descer as trevas de um planeta como a Terra pode ser muito perigoso e às vezes você não volta do mesmo jeito que desceu. Que é prova e expiação, você pode falhar. E ela pensou, falou, não, mas eu preciso ajudá-los. E aí ela pede licença das suas atividades em Sírios, encarna de novo na Terra no século XVI. E aí é outro rolo de história que está no livro Renúncia. E pergunta a vocês, o que ela fez? O mesmo esquema. Renúncia, até o livro chama.
abnegação por aquela família em episódios extraordinários. Mas ela já tinha acesso a planetas superiores. Assim como a esposa de Emmanuel, no livro há 2000 anos, Lívia, ela desencarna, sobe para planos sublimados, não era espírito puro ainda, mas já pôde encarnar em outros planetas, que a vida é melhor. Entendem? Então, meus amigos, nós estamos aqui na Terra porque nós precisamos ainda do que se vive na Terra. A partir do momento que você completa, vamos colocar assim, um currículo de experiências de um planeta de provas e expiações, os espíritos te liberam, falam, olha, você não precisa mais voltar. Ou se você precisar voltar, volta daqui 500 anos, 600, fica tranquilo. Você vai ganhando liberdade espiritual. Só que a maioria de nós, a gente volta mais complicado do que veio, e aí tem que vir de novo e fica na cabeça. Percebe? Se você, na Conscienciologia, você já viu lá no Paulo Freire? Sim. Lá eles colocam Jesus como um espírito não, assim, seria mais, muitos espíritos mais evoluídos que Jesus. A gente tem até meio que um impacto para ouvir isso, né? Que a gente acha que Jesus é a perfeição. E lá Jesus não é, assim, segundo eu já ouvi comentários, minha filha foi para Foz do Iguaçu estudar muito isso, eles lá não têm Jesus como esse espírito que nós achamos que é Deus. Né? Assim, para nós é quase como se fosse um Deus. Não sei até que ponto o Valdo Vieira estudou muito, né? Escreveu muitos livros, não sei até que ponto isso também é verdade ou não. Né? A tarefa do Valdo, depois que se afasta do Chico, do Espiritismo, ela toma uma outra conotação, ele acaba por formar a Conscienciologia, que apresenta, vamos dizer assim, um outro plano de experiência da espiritualidade sem religiosidade. E isso é uma imperfeição do movimento do Valdo. Eles têm uma dificuldade, então atrai espíritos muito inteligentes, que se vinculam ao desenvolvimento espiritual, mas que têm reticências com o processo religioso. É como se fosse uma escola. Às vezes, depois, ele encontra outras aulas, entendem? Então, dentro do ensino que eles apresentaram, não apresenta-se Jesus como esse grande espírito que é. Não vamos questionar, na verdade, a informação, porque não sabemos a sua procedência. O que nós sabemos da doutrina do Espírito é que, para esta terra, ele é o maior. Ele é, sim, dentre todos os que já estiveram encarnados aqui, cujos nomes conhecidos ou não, ele é o maior. Aliás, temos notícias de que ele é até muito maior do que a doutrina espírita apresenta. Mas isso fica no nosso ponto de vista individual, não é? Cada um encontra Jesus no seu tempo, Dona Cruz. O encontro com Jesus não é fácil, não. O espírito precisa se preparar. Entende? Quando ele chega, ele abre-se para um outro processo, porque o Evangelho, ele quer nos reformar pelo sentimento. O Evangelho não é para a inteligência, apenas. Ele salta da inteligência para um patamar de, vamos dizer, afeto, de sensibilidade, de sentimento. É muito mais profundo, é um movimento muito mais difícil de fazer. Né? A maioria de nós ainda não conseguiu. Célia conseguiu. Né? Mas até onde nós temos a informação, reconhecemos em Jesus essa grande luz do mundo, que de fato o meu coração sente que Ele é. Cada um de vocês decida por si próprio. Lá, não sei se você já foi lá em Foz do Iguaçu, lá no Paulo Mineira, tem um monte de bustos assim, de personagens que não tem de Jesus, né? Tudo gente assim, que foi conhecido da terra. Que foi. É que eles... Eu acho assim, que eles evoluíram mais na parte intelectual e não na moral também. Eles têm uma grande veneração pelos, vamos dizer assim, os baluartes da filosofia, da ciência, da inteligência da terra. Mas quando se trata do campo religioso, há hesitações. Né? Foi por isso que ele se afasta do Chico. Porque o Chico, para ele, era um excesso de religião. Né? Então ele não entendia. Mas, na verdade, a imperfeição era do Valdo, que ainda não entendia.
porque o Chico estava em missão de amor por Jesus. Chico vai dizer sobre Jesus e o Espiritismo. Espiritismo é Jesus de novo com o povo. O resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Entendeu? Tamanha compreensão que ele tinha, dizendo, olha, o Espiritismo não veio para falar de perispírito, de ovoide, de médium, que pula para o Senhor. É Jesus de novo com o povo. Pois Jesus havia se afastado, né? As doutrinas da terra acabavam por afastar Jesus de nós. Então Chico tinha essa plena compreensão, mas por enquanto Divaldo não a captou. Mas adiante ele se reconstrói, soma experiências e sempre avança o espírito. Tudo isso aconteceu há 2000 anos, né? Quando eu vejo ele, Neio Lúcio era um espírito já de escola, um espírito muito elevado. E até nos dias de hoje, através do Chico, ele tem mandado mensagens para nós. Será que é o mesmo espírito? É o mesmo. Sérgio está falando que a época da história, o avô de Célia, Neio Lúcio, ele já era assim, ele era um homem virtuoso. Ele conhece o cristianismo mais no final da sua vida, já idoso. Ele cultivava as divindades romanas, né? Cultuava. Mas ele era um homem de virtude, um homem justo. Então ele recebe o cristianismo muito fácil, mas continua na terra evoluindo. E ele trouxe livros pelo Chico. Tem um livro chamado Jesus no Lar, de Neio Lúcio. É o mesmo espírito, não é? Porque Neio Lúcio, em suas encarnações, teve muitas tarefas como professor, lidando com crianças, em pedagogia. Então o livro tem essa estrutura, né? É a contribuição dele para o Evangelho. Mas ele está, talvez, ainda desencarnado e ofereceu a sua obra. Em verdade, meus amigos, o último detalhe, né, de curiosidade, porque nunca acabam as curiosidades. As personagens do livro 50 anos depois e do livro Renúncia, que são os mesmos espíritos, estão ligados de alguma forma à família espiritual de Francisco Xavier e estiveram reencarnados em Pedro Leopoldo na época dele, menos a Célia, claro. Então você encontra todo mundo lá, inclusive a Cláudia Sabina, que fez a intriga. Chico conheceu ela ali em nova roupagem, porque continua. E aí ela ainda estava interessada no meu vídeo, você acredita? E o vídeo continuava casado com a evolução, mas ela já estava mais calma. Então às vezes você gasta 2000 anos para ajustar. Me surgiu uma dúvida aqui, mudando um pouco o foco da questão aí da frente. Quando a gente reencarna aqui na Terra, para a gente reencarnar aqui, esquecemos todo o contexto interior. Quando a gente evolui no caso de Célia, ela tem as lembranças do que ela viveu? Qual que é o seu nome? Renê. Renê, quando nós compreendemos a bênção do esquecimento do passado, para nós espíritos ainda imperfeitos, é bênção, porque ela nos dá espontaneidade numa nova encarnação. Porque se nós lembrássemos, por exemplo, que o sapo é o sapo, que você é a sapo, não tinha casamento que durava. Se você lembrasse do que o outro fez, o traste fez, o que você traste fez também, não dá casamento. E a gente esquece, mas casa. Então o esquecimento para nós, ele ajuda a gente a ter espontaneidade na encarnação. Quando nós desencarnamos, ordinariamente, a nossa memória abarca o tempo da última encarnação, logo antes, e alguns flashes das anteriores. À medida que nós vamos ganhando lucidez espiritual, você vai conseguindo acessar mais informações do passado. Só que para nós, espíritos imperfeitos, é ainda restrito, porque é muito difícil você lembrar de coisas duras do passado que você fez. Muitos de nós não estamos preparados. Então, a lei divina vai liberando, vamos dizer assim, o acesso a essas memórias à medida que a gente vai subindo. Então, o espírito de Célia, que conseguiu tamanho grau de virtude, ela tinha condições de se lembrar, talvez, de várias vidas antes, em que errou muito e não se sentir mal por aqueles erros, porque ela já havia encontrado harmonia, entende? Então, é da lei que seja assim, mas a partir de um certo momento, nós vamos lembrando de tudo. O espírito puro,
tem memória integral de todas as suas encarnações. E ele já conseguiu ressignificar todas as quedas que fizemos. Então, a memória só vem quando a gente tem condição de lidar com ela. No mais das vezes, você lembra só da última encarnação e alguma coisa das outras. Mas tem salas de cinema no mundo espiritual, né? Quando dá o bilhete para você, e você chega lá, o que você vai assistir? Qual é o filme de hoje? A Sua Vida no século 3, né? Filme de terror, classificação 18 anos. E aí você assiste aquela tragédia. Essas informações existem. Os espíritos benfeitores têm acesso à nossa ficha de vidas. Só que para nós, eles filtram, porque a gente é perturbado, né? E se perturbar muito. Mais alguma dúvida? Tá. Tem que estudar Chico Xavier. A gente, para conhecer a doutrina espírita, tem que estudar Chico Xavier, os livros de Chico Xavier. Não é só ler, não, é estudar. Estudar Chico Xavier. Nós temos um compromisso muito sério com o Chico Xavier. É divulgar a sua doutrina, eu e o Sérgio. Cantando, levando a doutrina através da música. E nós conhecemos Chico Xavier. Valdo Vieira não é espírita mais. Ele é um psiquiatra, trata de outras linhas, mas não é espírita. Só a gente tem que entender o seguinte, que lendo as obras de Chico Xavier vai entender tudo que você falou. Tudo. Lê 2 mil anos, 50 anos depois. Ele começou aí o seu trabalho espírita. É muito importante ler Chico Xavier. Obrigado, você foi espetacular divulgando o Chico Xavier e falando sobre o Chico Xavier. Eu que agradeço, Marlene. Mas eu tenho para mim que as mais de 400 obras que veio pelas mãos do Chico são legítima extensão da doutrina espírita. Embora haja alguns elementos que possam aparecer divergentes, você vai integrando eles depois. Mas a retidão do médium, né, a sua ligação com Jesus, nos trouxe essas obras. Eu acho que não seria possível entender tudo isso só com a codificação. Os próprios espíritos falaram para Kardec, não dá tempo de você completar a tua obra com o espiritismo. A sua saúde não vai permitir. Então ela precisará ser completada depois. E esse complemento veio para o Francisco Cândido Xavier. Então essas obras, elas são filtradas para que contenham elementos retos, corretos da lei divina. Elas são plenamente confiáveis, né? E por isso que nos trazem tanto empenho, assim, tanta força, né? Só para vocês terem uma ideia da grandeza de Célia e como o amor dela é santificado, que o Sérgio fez a menção do Neo Lúcio, ele de fato escreveu obras com o Chico, né? E aí o Chico, numa certa época da sua vida, lá na década de 40 e 50, ele fazia evangelho lá na casa da família desses espíritos reencarnados, eram amigos, né? Estava lá o Elvídio, o povo todo, né? E aí, nesses evangelhos, eles recebiam muitas mensagens. Tem até livros que só tem essas mensagens, dos evangelhos que eram feitos lá, porque ele psicografava. Em uma delas, o Espírito de Neo Lúcio fala assim, olha, a Célia está na Terra e nos foi dada a permissão de ir até ela, trazer uma mensagem dela. E o Neo Lúcio, né? E aí, quando deram a notícia para ele falou, nossa, muita saudade, o espírito já estava muito avançado. E orientaram ele que ele se preparasse muito espiritualmente para conseguir subir na região onde ela estava. Foi o avô dela, em mais de uma encarnação, muito ligado. Né? E ele se preparou vários dias, se organizou. E aí, quando ele chega no plano sublimado do planeta Terra, no mundo espiritual, ele vê um tanto de gente que também estava marcado para falar com a Célia. E ele teve uma pontinha de ciúme. Mas como assim? Não era comigo o encontro? E aí ele percebeu que Célia, já com seu amor sublimado, estava ligada a muitas vidas. E muitos necessitavam da ajuda. Pensa lá no horto, quantas ela não recebeu. Então ele teve que aguardar a vez dele. Pegou a senha, esperou, né? Ele foi o avô na Terra, mas ele era um espírito. Então é necessário entender isso, porque o espírito vai avançando, ele não perde os laços de amor.
fraternidade. Mas esses laços vão sendo santificados. Não podemos chegar lá e falar assim, não, minha esposa, meu marido. Não existe isso. Na terra foi. No mundo espiritual é irmão, é espírito ligado. Entendeu? Então, esses elementos do orgulho humano e da vaidade têm que ir cedendo, né? Do amor, apego. Né? Mais alguma dúvida, gente? Só fome. Acho que tá bom, né? Eu vou encerrar com uma pequeníssima mensagem de Emmanuel, que se tornou uma música de Elizabeth Lacerda, né, que é espírita atuante na música. A música ela estende a mensagem, que é a psicografia de Emmanuel, chamada Aceita. Aceita a própria vida. Vocês podem procurar no YouTube, é muito bonito. Por que eu vou ler? Porque sem aceitação, ninguém vence prova nenhuma. Se você estiver em conflito com a questão que te foi apresentada, você irá falhar. Então é essencial isso que Emmanuel vai dizer aqui, aceitar a própria vida, porque ela está desenhada por forças divinas. Não é? Embora tudo que aconteça, ele vai dizer assim: aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos. Sê fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Muita paz a todos, muito obrigado pela paciência de terem vindo até o fim.